Dando continuidade à aula de ácidos nucleicos, vamos falar agora do RNA, né? Vamos falar agora específico da transcrição e síntese de RNA, ou seja, da transcrição é a síntese de molécula de RNA, ou seja, a produção de molécula de RNA usando a molécula de DNA como molde, ou seja, vamos fazer RNA a partir de DNA. Para fazer RNA, agora o DNA vai aderir a nucleotídeos presentes lá no núcleo da célula, mas a nucleotídeos que contém as bases nitrogenadas adenina, uracila, citosina e guanina. Onde as bases nitrogenadas do DNA, timina, adenina, guanina e citosina, vão se unir agora com as bases nitrogenadas dos nucleotídeos que contêm adenina, uracila, citosina e guanina. Nós vamos estar vendo mais adiante essa ligação aí. Então, nessa figura agora nós temos então a representação da transcrição e síntese de RNA a partir do DNA. Então, aqui nós temos, nesta figura, essa dupla hélice aqui de DNA. Dupla hélice de DNA. Ó, aqui, para fazer RNA, essa molécula de DNA vai abrir, como abriu para fazer DNA também. Só que agora vai abrir e vai fazer RNA. Porque a molécula de DNA, ela abre em dois momentos. Ela abre para fazer cópia dela mesma, ou seja, produzir DNA, molécula de DNA, e abre também para fazer RNA. A diferença agora é que para ser RNA, agora vai ser uma fita só. Então, o RNA é uma fita só de nucleotídeos, ao contrário do DNA, que era fita dupla, né, de DNA. Agora, para o nucleotídeo, é uma fita simples. E para que seja RNA, essa fita de nucleotídeos tem que conter a base nitrogenada uracila. Pois, se nas ligações entre os nucleotídeos entrar a base nitrogenada timina, aí não vai ser RNA, vai ser DNA. Então, quando tem a uracila na fita, aí é RNA. Vamos lá, então. Aqui a fita de DNA se abriu. Vai começar a produção de RNA. Como então? Aqui, no local da fita de DNA que tem a base nitrogenada adenina, vai se ligar agora com uma uracila. Mas você pode pensar, professora, mas a senhora disse, né? Você disse que timina só se liga com adenina. Tá, mas isso para produção de molécula de DNA. Agora a gente vai produzir molécula de RNA. Aí, na produção de molécula de RNA, a adenina do DNA vai se ligar a uma uracila de um nucleotídeo livre lá no núcleo. Aí, a partir de agora, nós vamos ter uma molécula de RNA, não de DNA, como foi explicado anteriormente. Sim? Então, nós estamos falando da duplicação, ou seja, da formação de molécula de RNA. Observe aqui que esse RNA aqui tem um M, significa mensageiro. Vai trazer a mensagem do DNA. Qual mensagem? Um gene. O que é um gene? O gene nada mais é do que partes do DNA, ou seja, fragmentos de DNA que representam uma característica. Cor dos olhos, cor da pele, as características daquele indivíduo. Então, os genes
vão representar as características para constituir um indivíduo. Então, lembra, aquele M que eu disse lá, RNA mensageiro, para pegar a informação do DNA. Tá, continuando falando agora do RNA, tem só RNA mensageiro? Não. O RNA, tem 3 tipos de RNA. RNA mensageiro, que vai pegar a mensagem, a informação para fazer aquele indivíduo, né? A partir dos genes lá, do material genético, né, da pessoa. E também temos o RNA transportador, esse Tzinho de transportador. E temos também o RNA ribossômico, esse R aqui de ribossômico. Então, temos 3 tipos de RNA. RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico. Nós vamos estudar cada um deles agora. Lembrando que RNA ácido ribonucleico, isso aqui é uma sigla. O nome é ácido ribonucleico. E o RNA, ele é formado por uma fita simples de nucleotídeos. Lembremos que o DNA é formado por uma dupla fita de nucleotídeos que se enrola em espiral. O RNA não, é uma fita só de nucleotídeos, ou seja, uma fita de polinucleotídeos. Então, aqui nós temos a representação de uma molécula de RNA, uma fita simples. Lembrando que nessa fita aqui ela é composta do grupo fosfato, de azul claro aqui, né? E de azul escuro aqui, uma pentose, que é um carboidrato, né? É a pentose do RNA, é a ribose. E aqui, essas figuras aqui representam as bases nitrogenadas. A de verde, a adenina, lilás, guanina, marrom, uracila, amarela, citosina. Então, aqui nós temos a representação da estrutura do ácido nucleico RNA. Uma fita simples, não se esqueçam disso. DNA, fita dupla em espiral. RNA, uma fita simples. 3 tipos de RNA: mensageiro, transportador e ribossômico. Vamos falar então agora dos 3 tipos de RNA. RNA mensageiro. Mensageiro por quê? Ele leva a informação da sequência proteica a ser formada, ou seja, vai pegar a informação lá do DNA para ver qual proteína será formada a partir das informações do DNA. Proteínas diversas, como já vimos quando a gente estudou as proteínas, queratina, melanina, né? E essa proteína, ela vai ser fabricada, produzida lá no citoplasma da célula. Lembra que no início da aula sobre ácidos nucleicos, eu falei que os 2 ácidos nucleicos, né, estão presentes no núcleo da célula, principalmente o DNA, porque o DNA ele é encontrado, ele fica lá no núcleo da célula. Agora, o RNA, quando ele está sendo produzido, ele está lá no núcleo, mas depois ele sai do núcleo e vai lá para o citoplasma para poder começar aí, para poder realizar o processo de produção das proteínas, que é a função dos dois, né, do DNA e do RNA. A função primordial dos dois é o que? Produzir proteínas, e essa produção acontece lá no citoplasma da célula, com o nome de tradução. O RNA mensageiro, ele contém uma sequência de nucleotídeos chamados de trincas, né? Essa sequência de trincas, elas correspondem a fita, a região de 3 nucleotídeos também lá do DNA. Ou seja, cada 3 nucleotídeos do RNA mensageiro, ela corresponde a 3 nucleotídeos lá do DNA.
E essa trinca, ela tem um nome, códon, né? Então as trincas, né? A trinca do RNA mensageiro recebe um nome, códon. E cada códon corresponde a um aminoácido na proteína que irá se formar. Lembrando que os aminoácidos unidos formam as proteínas. E cada trinca aí vai ser responsável por codificar, por segurar, né? Capturar um aminoácido aí. Aí os aminoácidos vão se unir e aí nós teremos as proteínas, que nada mais são do que moléculas constituídas pela união de aminoácidos. Vejamos esse exemplo. Aqui nesta figura nós temos representados uma fita de RNA mensageiro. Nessa fita de RNA, a cada 3 nucleotídeos unidos, nós chamamos de códon. Então aqui um códon, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então 7 códons representam 21 nucleotídeos. E cada códon vai representar aqui a posição de um aminoácido. Um aminoácido aqui, outro aminoácido aqui, outro aqui, e a união dos aminoácidos, então, temos a formação da proteína. Lembrando que existem inúmeros tipos de proteínas, com vários nomes e várias funções no nosso corpo. Bom, falamos do RNA mensageiro. Agora vamos falar do RNA transportador. Transporte. Então, ele transporta, né? RNA transportador. Vai levar. Levar o quê? Levar aminoácidos para o RNA mensageiro. Então, aminoácidos livres no núcleo da célula, eles são capturados pelo RNA transportador e levados para a fita de RNA mensageiro, que nós veremos depois numa figura aí abaixo, né? Então, os aminoácidos vão se unir para formar a proteína. Então, as moléculas de RNA transportador apresentam em uma determinada região trinca também de nucleotídeos. Só que agora essa trinca recebe o nome de anticódon. Então, lembra, a trinca de RNA, a trinca de nucleotídeos do RNA mensageiro é chamada de códon. Agora, a trinca de RNA transportador é chamada de anticódon. Por quê? Os anticódons vão se ligar aos códons. Então, anticódon, nucleotídeo do RNA transportador, que vai se ligar aos códons, que são nucleotídeos do RNA mensageiro, para determinar qual proteína será produzida. Então, é através do anticódon que o RNA transportador reconhece o local do RNA mensageiro, onde deverá ser colocado o aminoácido, né, por ele transportado. Cada RNA transportador carrega um aminoácido específico, de acordo com o seu anticódon. Vimos que existem 20 tipos de aminoácidos, né? E cada anticódon é específico para cada um desses 20 aminoácidos aí. Ou seja, tem RNA transportador que carrega o aminoácido valina, outro carrega leucina e assim sucessivamente. Falamos do RNA transportador, do RNA mensageiro, agora vamos falar do RNA ribossômico. O RNA ribossômico é componente aí, ele vai se aderir e compor, vai se aderir a proteínas, né? E compor uma estrutura chamada ribossomos, que é uma organela presente lá no citoplasma da célula, onde vai acontecer a síntese de proteína, ou seja, a produção de proteína. Os ribossomos, então, são formados por RNA ribossômico com proteínas. Então, RNA ribossômico junto com proteínas, nós temos a estrutura, a organelazinha, onde vai acontecer a produção de proteínas chamada
ribossomo. Então, o ribossomo é uma organela citoplasmática, responsável pela produção de proteínas. Muitos autores não consideram os ribossomos como organela, consideram como estrutura citoplasmática, mas muitos já chamam eles de organela. Por quê? Porque eles não são membranosos, né? A composição deles não tem membrana, não tem biomembrana. Por isso que muitos autores não consideram como organela, mas muitos consideram. Bom, falamos do RNA mensageiro, que pega a mensagem do DNA para ver qual proteína vai ser formada. Falamos do RNA transportador, que transporta os aminoácidos. E falamos do RNA ribossomo, que compõe a organela ribossomo. Agora, então, vamos para a produção de proteínas. O nome da produção de proteínas a gente denomina tradução. Então, tradução também é chamado de síntese de proteínas, ou seja, produção de proteínas. Então, no resumo, nós temos essa produção de proteínas. Quando o RNA mensageiro chega lá no citoplasma, lá no núcleo da célula, esse RNA mensageiro vai se associar ao ribossomo. Após essa associação, os RNA transportadores vão levando os aminoácidos que serão ligados ao RNA mensageiro. Aí os aminoácidos vão se unir através de ligações peptídicas, né? Formando então a proteína. E veremos agora a explicação na figura abaixo. Então, nessa figura, nós temos a produção de proteínas a partir dos ácidos nucleicos. Então, vamos entender essa figura? Observemos, aqui de verde, nessa figura aqui, de verde, nós temos representando o núcleo da célula. E aqui em branco, essa parte branca da figura, nós temos representando o citoplasma da célula. Aqui no núcleo da célula, nós temos a molécula de DNA. Aqui, agora nós vamos ver a produção de proteínas. Lembremos, o DNA vai abrir e vai produzir RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, ele vai pegar a mensagem do DNA, ou seja, o gene. O gene representa, então, uma parte do DNA responsável pela produção de determinada proteína. Lembrando que existem inúmeras proteínas e cada gene é responsável por um tipo de proteína. Nos cromossomos humanos existem milhares de genes, determinando as milhares de proteínas aí. Continuando então, aqui nós temos a molécula de RNA mensageiro, que vai pegar a informação de qual proteína, né, vai ser formada, qual gene aqui. Aí esse RNA mensageiro agora vai sair aqui do núcleo da célula, né, esse de verde, ó, ele saindo, agora já está aqui no citoplasma. Aqui no citoplasma, o RNA mensageiro, esse aqui, ele vai se instalar nessa organela de azul aqui, ó, chamada de ribossomo. Então aqui nós temos a organela ribossomo, o RNA mensageiro instalou nela, e ele vai agora, a partir de agora, definir qual aminoácido vai ser colocado aqui para determinar qual proteína ser feita. Aí, então, o RNA transportador, presente aqui no citoplasma agora da célula, mas não esqueçamos, ele foi produzido também aqui no núcleo da célula, a partir do DNA. O RNA transportador, ele vai se aderir aos aminoácidos livres que estavam aqui no citoplasma da célula.
através da nossa alimentação, quando a gente come carnes, por exemplo, a gente adquire aí esses aminoácidos livres que vão ser utilizados para a produção de proteínas para formar nosso corpo, né? Formar e exercer as funções aí no nosso corpo. Então, o RNA transportador vai capturar um aminoácido. E lembrando que aqui, ó, no RNA transportador, nós temos 3 bases nitrogenadas, né, chamadas de anticódon, que vão se ligar a 3 bases nitrogenadas aqui no RNA mensageiro, chamadas de códon. Lembramos que são os códons que determinam, né, qual aminoácido vai ser colocado aqui. Vai ser uma valina? Vai ser uma leucina? Vai ser uma lisina? Então, o aminoácido transportador chega e encaixa aqui no RNA transportador. Anticódon do transportador encaixando aqui no RNA mensageiro. Me desculpe aqui. RNA mensageiro. Então, quando ele encaixou aqui, ele deixou uma proteína aqui. Vamos ver na figura abaixo, que é uma figura semelhante, mas mais detalhada. Aqui, a mesma versão. Aqui é o RNA transportador, aqui de verde, né? Transportando, exemplo aqui, o aminoácido alanina. Aqui no RNA transportador tem essas 3 bases nitrogenadas, chamadas anticódons. Elas vão se unir às bases nitrogenadas do RNA mensageiro, chamadas de códon, né? Onde a ligação agora entre os RNAs acontece entre adenina e uracila, ou seja, a adenina se liga à uracila, a citosina se liga à guanina. Aí agora ligou, vai posicionar o aminoácido aqui. Aí esse outro RNA transportador chega, ligou aqui anticódon com códon, deixou outro aminoácido. Aí os aminoácidos vão ficando pareados e vão se ligar agora através de ligações peptídicas para formar uma proteína. Então aqui nós temos a função do DNA e do RNA, que é o quê? Produzir proteínas. E recordando que no início da aula eu disse que na composição da célula, primeiro lugar em quantidade é a água. E depois, no peso seco, são proteínas. Então, quem produz proteínas são os 2 ácidos nucleicos, DNA e RNA. Então, até a próxima.